Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos iniciar novamente as aulas de Física do Trauma. Bem na sexta-feira agora eu vou complicar a sua vida, não é mesmo? Então nós vamos continuar aqui falando sobre a conservação de energia e ação e reação. Nas aulas anteriores a gente falou sobre a inércia. Hoje nós vamos falar sobre a conservação de energia, tá ok? Principalmente sobre a força de atrito, que é uma das coisas mais importantes sobre a... Eu falei aqui no pré-evento sobre a frenagem. Aqui, ó, quanto tempo durou a frenagem? A frenagem. Isso é importante porque existe uma atuação da força de atrito, ok? E essa força de atrito, ela não acontece de forma instantânea, como eu já falei anteriormente. Se existirem dois vetores, vetor velocidade e o vetor aceleração, e se o movimento ele é um movimento retardado, ele não acontece assim, pum, pronto, desacelerou. Porque aí nós temos uma energia enorme desse movimento que vai se dissipar para onde, velho? E quando ela for dissipada, vai ser praticamente quase uma explosão, por causa que foi brusco demais essa tamanha energia. E é por isso que trens, carros, aviões, eles quando estão pousando, ou eles estão em frenagem, estão em contato com a força de atrito, eles vão parando devagarzinho, porque essa energia que eles acumularam, ela precisa ser dissipada. Espero que vocês tenham entendido por que é importante essa questão de saber aonde que parou. Porque muitas vezes, se o cara tentou parar a 2 segundos antes da colisão e um que parou a 10 segundos antes da colisão, a diferença de transferência de energia será... Mano, tem nem como tem nem como descrever, se não de forma matemática, a diferença. Porque é uma diferença exponencial de 10 segundos a 2 segundos. O cabo vai se fuder mais. É por isso que existe essa pergunta. O tempo de frenagem. E muitas vezes a conversão dessa energia será transformada em energia térmica. Como por exemplo, o carro vai frear e o pneu vai esquentar por causa da força de atrito. O pneu vai atritar com o chão e esse atrito vai diminuir a velocidade, conforme a aceleração ela vai ser oposta. Então, a aceleração vai se opor ao movimento e a velocidade vai ser reduzida. E essa energia vai ter que ir para algum canto, porque a energia não se destrói. A tendência é conservar a energia, mas quando não tem a conservação, existe a transformação de energia, que é o caso da energia mecânica se transformando em energia térmica, que é o que eu botei aqui. Quando o motorista aplica os freios, a energia do movimento é convertida no calor de atrito pelas pastas do disco no sistema de freio e pelos pneus na estrada. Então existe o sistema de frenagem dentro de uma moto, num carro, que vai sofrer esse impacto, e essa energia, além de ser, ela não vai estar só no pneu, tá ok? Ela vai estar em todo o sistema de frenagem. Não é à toa que é um sistema de frenagem, então vai bater em tudo, inclusive dentro da embreagem da sua moto, ela vai ser convertida lá também em todo o sistema de frenagem, não só na roda e não só na estrada, na força do atrito. Então, muitas vezes vai ser transformado em energia térmica esse momento. Aqui nós temos um evento também bastante importante, que é a questão da colisão em uma parede. Quando um veículo não consegue vencer a inércia, por exemplo, de uma parede, a energia será dissipada em deformação. Também é um ponto interessante. Por isso que os carros se deformam, porque não conseguiu vencer a inércia e tem que sair de algum jeito. Então se transforma em energia térmica e também se transforma em deformação ao objeto.
Como a energia mecânica de um veículo colidindo contra uma parede é dissipada pela dobra do chassi, as outras partes do veículo, a energia de movimento, os órgãos, as estruturas dentro do corpo devem ser dissipadas para esses órgãos para que eles parem seu movimento para frente. O que está querendo dizer aqui é muito simples. Eu dei uma aula sobre mecânica aqui, há muito tempo atrás, e ele falava o quê? E também é considerada uma das partes da lei da inércia, que o movimento ele só é parado por outra força, tá ok? Mas aqui existe uma reação que todos os corpos eles estão em um movimento compartilhado. O que seria um movimento compartilhado? Movimento compartilhado é quando você está dentro de um carro, por exemplo, a 120 km por hora, e você não sente que está em movimento. Por exemplo, dentro do carro você estará parado. Só que isso não é verdade. Você, na verdade, está junto com tudo que estiver dentro do carro na mesma velocidade do carro. Chamam isso de velocidade compartilhada. Ou seja, você está a 120 km por hora junto com o carro. Beleza. Agora, se acontece uma batida, no caso, se acontecer uma batida, quem é que vai sofrer o impacto de desaceleração será o carro. Mas e quanto a você? Esse é o problema. Você está também a 120 km por hora, não é só o carro. Ou seja, a tendência de um corpo é continuar o movimento até que exista uma força contrária que o pare. No caso, o carro vai parar. Mas e você? Você vai ser arremessado, simplesmente porque você também estava a 120 km por hora. Então não houve força que parou você, houve força que parou o carro. É por isso que você vai ser arremessado, porque você está a 120 km por hora também, tudo que está dentro do carro também está. Essa é a teoria do movimento compartilhado, ok? Aí é por isso que vem aquelas perguntas sobre o airbag, porque o airbag ele vai fazer a oposição aos seus 120 km, vamos dizer assim, dentro do carro. Aí o airbag vai fazer o trabalho de se opor ao seu movimento. Essa é a ideia do airbag. Também temos a ideia do cinto de segurança. O cinto de segurança vai ser a força que vai se opor ao seu movimento de 120 km por hora para você não sair voando. É isso que ele quer dizer nessa parte. Aqui a gente tem um cálculo da energia cinética, que é massa sobre velocidade ao quadrado, que mais para frente, na próxima aula, que vai ser essa daqui, eu vou entrar com alguns conceitos básicos de dentro da química. Aí aqui eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Por enquanto, só aguarda essa informação. Em um acidente em alta velocidade, haverá muito mais troca de energia do que em uma colisão com uma velocidade mais baixa. A velocidade é exponencial e a massa é linear, o que torna a velocidade um fator mais crucial, mesmo quando há maior disparidade entre os dois objetos. Eu vou explicar isso aqui para vocês, porque isso aqui dentro do PHTLS é uma pergunta sobre o que é mais forte, um objeto de maior massa ou um objeto de maior velocidade. Aí faz o cálculo da energia cinética e a gente consegue ver que a velocidade ela é um componente exponencial e a massa ela é um componente linear. Quando eu digo isso daí, é porque o componente linear ele possui um padrão, uma proporção. É uma proporção tipo... A gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, existe uma linearidade entre eles. Quando nós falamos de velocidade exponencial, nós estamos falando em questão de potência. Ou seja, vai x2, x6, x12 e o caralho vai sendo uma questão de potência. Não é linear. A velocidade tem esse poder, o poder exponencial. Vamos dizer que é um fator de multiplicação muito maior do que a massa. Que se a gente colocar a massa, se a gente fosse fazer esse cálculo aqui, seria linear, um movimento linear a massa, que é diferente de uma velocidade que tem a velocidade como um componente exponencial. Se eu colocasse um gráfico aqui, ficaria muito mais fácil de escrever isso daí. Eu vou ver se eu consigo, com o editor aqui, colocar
um gráfico sobre o que é exponencial e o que é linear para vocês verem. Eu vou pedir para ele botar depois. Então aqui a gente vê que não necessariamente um objeto mais pesado ele causará mais danos de quanto seria se ele estivesse em alta velocidade. Como por exemplo uma moeda. Se a gente jogar uma moeda, ela de um prédio, se a gente pegar o Power State e jogar uma moeda lá de baixo, quando ela descer vai sair arregaçando geral. E olha que ela tem pouca massa. Uma bala também segue esse mesmo conceito. Essa relação inversa entre a distância de frenagem e a lesão também se aplica a quedas. Uma pessoa tem mais chance de sobreviver a uma queda que se pousa em uma superfície compressível, como uma poeira de neve profunda, a uma queda da mesma estrutura que termina em uma superfície dura, como concreto, pode resultar em ferimentos mais graves. Isso aqui está falando na questão de densidade, tá ok? A gente não vai entrar muito nessa questão de densidade, só na próxima aula, quando a gente vai falar sobre troca de energia entre objetos e o corpo humano. Mas isso aqui é uma questão de ação e reação. Eu falei na aula anterior sobre isso. Se você cair, a força vai ser contrária. A parede, ela tem a estrutura de densidade de uma parede ou de um concreto é diferente da estrutura de densidade da água, por exemplo. Então você vai sofrer dano fodido se você cair e se bater contra uma parede ou um chão. Diferente vai ser se você bater na água, porque a densidade ou a compressão é diferente. E é por isso que ele bota aqui a neve e bota a superfície de um concreto, por exemplo. E por último, a gente vai falar sobre a colisão entre massas diferentes. Lembrando que, como eu falei aqui, se a velocidade ela é constante e as massas são diferentes, obviamente que o objeto que tiver massa maior, ele vai liberar mais energia do que o que tiver com massa menor. Isso aqui é uma coisa óbvia. Mas aí tem um problema quando a velocidade de um é maior do que a do outro, que aí a história muda, como foi falado anteriormente. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o comportamento das colisões e a troca de energia de objetos, no caso eu botei objetos sólidos aqui, e o corpo humano, que é importante para o PHTLS, claro, que é o comportamento do corpo humano quando acontece acidentes, claro. Então, até a próxima aí, galera. Valeu!